Então aqui vamos lá para o nosso terceiro capítulo da Lever Talks, é o nosso podcast da Lever Pro, né? A Lever Pro é a empresa de tecnologia hoje que está em maior destaque no Brasil. Hoje, esse ano, a gente inclusive ficou em primeiro lugar, nem te contei, professor, mas professor e meu amigo Guilherme Mamana. E a gente ficou em primeiro lugar como a fintech do número 1 pela IBEF, que é o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças. Olha que bacana. Poxa, parabéns. Mas foi bem legal, não sei nem se eu tinha te contado. Não, foi muito boa notícia. É legal. E é o seguinte, nós somos então uma empresa que hoje está no top das empresas que se preocupam em entregar tecnologia e realmente soluções. É uma plataforma, é um software e que a gente integra em diversos RPs, em diversos sistemas, e a gente cria inteligência e automatização. Depois a gente pode conversar mais sobre isso. Mas eu sou o Alisson, fundador, né? Estou aqui há alguns anos aqui como CEO também, desde o primeiro dia. E a gente tem evoluído muito e hoje a gente está com essa iniciativa de trazer o Lever Talks com as pessoas que são referências de mercado na área financeira. E, pô, o Guilherme aqui, ele é uma sumidade. Ele é humilde aqui, mas ele é a sumidade. Tá? Você que é gentil, Alisson. E o Guilhermão aqui, ele tem uma experiência absurda. Ele já passou pela Mackenzie, pelo Santander, e ele já passou por diversas, assim, muitas corporações, trazendo transformação, trazendo gestão, governança. É um cara que conhece muito de conselho, muito de M&A. Agora que é especialista em M&A. E além de toda essa experiência, ele, né, tem uma empresa hoje onde ele atua com essa transformação. É a Doxa Partners. Doxa Partners, é isso mesmo? Isso, Doxa Partners. Nome muito bonito, inclusive. Então, assim, pessoal, inclusive, precisando de um especialista que está com dúvida de M&A, de transformação, de governança, é a pessoa certa. Inclusive, toca o curso de fusões e aquisições lá no INSPER. Eu fiz e, foi maravilhoso. Então, Guilherme, meu amigo, vou deixar você se apresentar aí agora. Bom, Alisson, primeiro, obrigado pelo convite. Muito honrado aí de poder participar com você. Foi um prazer enorme te conhecer, né? A gente se conheceu no INSPER durante o curso e fiquei muito impressionado com a tua história e com a empresa que você montou. Eu acho que o prêmio que você acabou de comentar, né, e os resultados que você tem obtido são mais do que merecidos. Então, parabéns pelo caminho e a trajetória empreendedora. Para te contar um pouquinho da minha experiência, eu tenho aí uma formação mista de engenharia com administração, que eu fiz um pouco de... Qual engenharia que você fez? Eu fiz um mestrado na engenharia mecânica, cheguei a fazer um pouco de engenharia elétrica na Unicamp e na Poli, não me formei, e terminei a Fundação Getúlio Vargas em administração de empresas, né? E na sequência eu acabei fazendo o mestrado em engenharia mecânica na Unicamp. E eu fui doido, né? Porque eu comecei na engenharia civil, falei, não gostei, tá fácil. Fui para elétrica. Não sei por que eu fiz isso, mas acabei fazendo. Legal. A elétrica acho que é uma engenharia bem completa, né? Tem bastante coisa, muita coisa interessante. Bom, aí na sequência eu trabalhei em empresa, fui para Procter & Gamble, fiquei um tempo na área financeira, comecei a minha carreira na área financeira como analista financeiro e virei professor na FATEC em Indaiatuba. Então tenho um início de carreira já com a parte acadêmica e o passo seguinte que eu tive né, terminando o mestrado, comecei o doutorado, mas saí para ir para a McKinsey, que é a empresa de consultoria, onde eu fiquei praticamente 7, 8 anos, e aí trabalhando sempre com estratégia de companhias e trabalhando com a parte, já nesse período, né, olhando fusões e aquisições como uma alternativa estratégica para as empresas. Saindo da McKinsey, eu fui para o Santander. Lá eu toquei uma parte de operações no varejo e fiz um planejamento estratégico do banco de varejo e do banco de atacado. E depois fui para o Investment Banking, que aí eu tive muita experiência em M&A, fiz IPO, um pouco de dívida, que foi uma experiência bastante complementar ao que eu tinha feito na época de McKinsey, que a gente olhava mais as operações. E eu passei a olhar o lado financeiro. Então, na minha leitura, era uma forma interessante de seguir a carreira, porque você complementava o lado operacional com o lado transacional. Então, com a visão de banco, saí do Santander e a gente criou a Fran Capital, que era um asset management. A ideia era criar uma mistura de fundos líquidos com fundos ilíquidos, então fazer o que seria o começo de um private equity, né? Mas a gente acertou o ano, né, de 2008, que era o período da crise, que a liquidez do mercado desapareceu, e aí para fazer qualquer tipo de investimento não líquido era muito difícil. E, inclusive começou a surgir nessa época
a venda de cotas de private equity para dar saída para o pessoal que estava com problema de liquidez, né? Aí na Fran, fiquei mais um período e saí para virar presidente de uma empresa na Prefeitura de São Paulo, que era São Paulo Parcerias, que é uma empresa de capital misto, para fazer PPPs. E também foi uma experiência muito rica, porque eu acabei olhando... PPPs, só para o pessoal saber? É parceria público-privada. Ah, legal. Então, é como você estimula, né, o setor privado para fazer investimentos, né, que tenham um misto de capital público e privado e é uma estrutura um pouco diferente, né, de uma concessão pura. E aí, nesse período, foi interessante ver como é que você pensa do ponto de vista do retorno para o munícipe, né? É diferente de um investimento com retorno financeiro para o investidor. Então, foi uma experiência bastante boa. Na sequência, eu montei a Doxa Partners e comecei a misturar essa experiência que eu tinha tido em McKinsey, de olhar para a estratégia, para ver restauração operacional, tinha feito muito turnaround, e apliquei esse conceito junto com o que eu aprendi em banco, que era a linha transacional e da restauração de capital. Então, acho que é uma combinação interessante, né, de visão para poder resolver problemas de acionistas e conselheiros, ou eventualmente executivos, para você conseguir tirar a companhia de situação de crise. Fiquei na Doxa um período, aí comecei a minha carreira como conselheiro, começaram a me chamar para conselhos de empresas e fui participando. Então, várias companhias que vieram pelo caminho, foi muito interessante para ter uma visão aí, de novo, numa linha, né, de como é que você controla investimento e a leitura de governança das empresas, que acho que foi quando eu comecei a me atentar mais, né, para os detalhes. Tive nesse período 2 experiências, além dessa da São Paulo Parcerias, que eu estava como CEO. Eu fui CEO de uma empresa de tecnologia, eu tinha sido conselheiro para fazer o turnaround, e que também foi uma experiência muito boa, porque aí deu para colocar a mão na massa, né, fazer o dia a dia da execução e colocar, até fazer quase que um piloto, né, de testes de medidas de transformação na área de custos, mexidas na área comercial, como é que você poderia fazer para incrementar vendas, mexer a tabela de preço. Algumas que eu já tinha feito na McKinsey, que a gente era muito atuante junto com os executivos, mas nessa situação com a batuta na mão mesmo, né, com a responsabilidade de execução. Incrível. Gente, olha o tamanho da experiência dessa pessoa, hein? É que tem muitos anos aí também, né, Alisson? Então, Não, cabelo branco conta, né? Eu acho que você foi fazendo... pessoal, é legal, né? Porque quando... hoje, principalmente aqui na Lever Talks, a gente tem chamado pessoas que têm muita experiência e todas elas contam uma estrada enorme. A sua é uma das mais legais aqui. Você passou pela consultoria, você deu aula, você foi CEO, você se especializou. É muito bom porque você viu... Você tem uma visão global do que acontece, né? E a governança é muito sobre isso também, né? Você enxergar a coisa como um 360 e atuar em todas as áreas, equilibrando aquilo ali tudo. Eu acho que a vida nunca é totalmente planejada, a gente não tem como controlar o que vai acontecer, mas eu tinha uma leitura de que era importante transitar pelas várias áreas, né? Então, acho que a McKinsey deu essa leitura muito boa, porque eu trabalhei com executivos que são de renome, Abílio Diniz, Roberto Setúbal, Paulo Cunha, né, que são exemplos de presidentes de empresa. Tinha o Gigante, que era da SPAL. Então, eu tive contato com gente da General Motors, presidente, né, de várias multinacionais. Então, eu tive a chance de aprender vários estilos e entender a dinâmica dos temas que eles estavam tratando. E eu sempre achei que era importante transitar pelo lado financeiro também, porque eu percebia que tinha um lado transacional e eu diria que, do ponto de vista das companhias, a estrutura de capital é uma das formas de você criar valor. Então, por isso que eu acabei buscando bancos, né? Eu achava que tinha um lado de banco, e isso me levaria para um caminho que era o que eu sempre gostei de fazer, de transformação de companhia. Então, daria a possibilidade de ir para um private equity, que foi o que a gente fez na Fran, de colocar empresas ou colocar o capital a serviço, né, de investimentos que pudessem trazer ganhos a partir de melhorias operacionais e de restauração de estrutura de capital, restauração financeira. Então, essa foi um pouco da ideia, né, de ir por esses caminhos aí. Mas muito foi acontecendo também, né? E não parou até hoje, né? Não, eu tenho muita energia, assim, eu tenho assim, talvez até tenha esse defeito de gostar de fazer muita coisa. Não, isso é uma benção. É um privilégio ter tanta energia e eu também, não existe esse negócio de idade. Eu tenho os meus, por incrível que pareça, eu tenho muitos amigos que são muito mais velhos do que eu, mas todo mundo está com a mesma energia. Me vê, Alisson, vamos embora, eu quero fazer acontecer também.
tem amigo de 70, tem amigo de 80 e que toca a mesma energia. Então, eu acho que isso é muito nosso, né? Isso é uma coisa que eu aprendi, né? A idade, ela tem a idade cronológica e tem a idade mental, né? Então, a gente tem que tem que ver como é que você se sente. Eu me sinto jovem, assim, então eu tô com 55, né? Eu tenho 55 anos. Você é muito jovem. Não, mas já tem, né? Já não é mais os 30, que é onde você está no auge da energia, né? As madrugadas já são mais difíceis. Eu vou fazer 40, eu já tô sentindo os do joelho doendo aqui, sabe? Não, pois é, o tempo vai, né? O corpo vai trazendo também os sinais, né? Então a gente vai percebendo que tem um pouco do cansaço, aquela coisa. Eu passei muitas noites sem dormir, então Eu também. você fica sem comer, né? O processo de ameneia, um processo da McKinsey, isso é um caso interessante para contar. A gente fazendo uma grande aquisição, naturalmente eu não posso falar nomes de companhias, mas a gente tinha um cliente que era um dos líderes mundiais da indústria dele, né? Todo mundo conhece. E a gente estava comprando uma companhia que depois ficou também uma enorme companhia no Brasil. A gente perdeu o bid, na verdade, a oferta não foi suficiente, né, para poder fazer a aquisição. Mas foi um processo de 2 semanas que a gente ficou fechado num hotel, porque tinha o tema de confidencialidade. E a gente, literalmente, era um time da McKinsey, a gente tinha um banco de investimento trabalhando em paralelo, e a gente fazia um trabalho que replicava um pouco o modelo que o banco estava construindo, mas com uma leitura operacional muito mais detalhada. Então, a gente estava olhando, do ponto de vista de logística, né? Eles tinham operações industriais, então, a quantidade de volume transportado por caminhão, o que usava por pallet. Então, a gente tinha um modelo que ia num grau de detalhe que quando você pega um modelo feito por bancos, né, ou por agentes financeiros... Realmente é mais superficial, né? Ele vai olhar mais o número macro. Então, ele vai olhar a receita, ele não está muito preocupado de onde vem a receita. A gente, na McKinsey, não é que não está preocupado, olha também. Mas eu acho que a gente, numa leitura de consultoria, a gente tinha um papel de entender onde é que estava a alavanca operacional, que depois, quando você comprasse para fazer o post-merger integration, onde é que você poderia mexer e que tipo de valor você pode criar. Mas esse processo, né, para dizer do tema da dedicação, a gente rodava com um time, como a McKinsey tinha escritórios no mundo inteiro, então a gente acionando, né, olha, agora abriu tal escritório, era de madrugada, então agora liga para o Japão, pede para o cara fazer tal coisa. Então a gente ficava literalmente 24 horas, era uma transação gigantesca, era uma responsabilidade enorme, né, para a gente poder chegar num número e poder chegar na recomendação, faz sentido comprar, não faz sentido comprar, em que condições, né, porque toda aquisição depende da condição em que você faz. E a gente teve lá, eu lembro de ser literalmente assim, olha, Alisson, eu vou dormir até 3 da manhã, você me chama, depois eu assumo, né, as análises e aí você descansa. Então, isso com o tempo, né, hoje mais difícil de fazer, né? Então, mas a gente tem energia para a vontade de, né, mas hoje você lidera e volta o pessoal para virar as noites para você, né? Eu acabo fazendo também. Eu sou muito mão na massa, né? Mas isso é ótimo, isso é ótimo. E sai melhor, né? Porque o pessoal júnior ainda está aprendendo também, né? Eu gosto de fazer, tem esse lado, né? E tem acho que ajuda muito o time, né? Quando você também mostra pelo exemplo, quando você está junto, eu acho que o resultado fica diferente. Mas é importante transitar a liderança, né? Você não pode estar o tempo inteiro... até como forma de preparação do grupo, né? Você deixar as pessoas liderarem em alguns momentos e aí você tá embaixo delas para falar, e aí, o que eu faço agora, né? Mas tá lá para fazer, né? Então, acho que legal demais. Olha, tem uma pergunta muito boa aqui que eu acho que todo mundo tem essa curiosidade. Você trabalhou com muito executivo bacana, com a Líbia Diniz, né? A Líbia Diniz, sim. Como que é trabalhar com esse pessoal? Conta um pouquinho aí qual que é a experiência. A primeira vez você ficou mais nervoso? Então, qual foram os melhores aprendizados com esses executivos, assim? Eu acho que o primeiro comentário, Alisson, era o frio na barriga que dava da gente ir nas primeiras reuniões, né? Então, eu posso contar alguns casos, para não falar os nomes das empresas aqui, mas eu lembro da gente preparando o material para falar com o presidente de uma grande multinacional no Brasil que a gente achava que talvez precisasse ser fechada. E aí, o trabalho era a gente juntar um time, que às vezes eram, né, 3 pessoas, às vezes 4, às vezes 2 pessoas, e a gente tinha que preparar o material para fazer a reunião com essa pessoa, com esse CEO, às vezes até com um conselho de administração, para dizer para eles o que fazer. E aí você diz assim, mas o que você sabia da indústria, né? Então a gente ia estudar a indústria, a gente ia assim, né, usar a informação interna da empresa, a gente falava com especialistas, a gente tinha um trabalho extensivo, a gente não ia sem uma bagagem conceitual por trás, mas naturalmente que você estava, né? Puxa, eu vou fazer uma recomendação para um cara que é um grande líder.
E alguns deles, e esse caso específico que eu estou contando, ele não queria receber, ele dizia, olha, eu não quero receber consultor. Então a gente gastou um mês, né, isso para contar como é que era a abordagem. Então a gente tinha um pouco desse papel de dizer, olha, você tem que sentar com ele e você vai dizer para ele com propriedade, né, porque a gente vai trabalhar antes, quais são as recomendações para serem feitas. Então, esse era o primeiro ponto. A gente tinha uma demanda da própria empresa de que a gente se posicionasse quase de igual para igual, né, para você poder ser convincente. Então, esse era o primeiro ponto. Então, dava muito receio, né, de o que eu vou dizer, né? O cara está nesse negócio há tanto tempo. Mas aí a gente via como o preparo, ele ajuda, né? E a gente usava muitos especialistas também que tinham na McKinsey. Então, isso dava para a gente uma bagagem muito, muito sólida. As experiências com os vários líderes, a primeira coisa que eu aprendi é que eles são muito diferentes. Então, se você pega os estilos, isso me ajudou muito, né, para tentar descobrir meu próprio estilo. Para dizer assim, olha, não tem um jeito de fazer que é o melhor ou o jeito que é o certo. Eu já ouvi falar uma frase que eu acho que ela é perfeita. Eu já tive alguns líderes também. Alguns eram mais amigáveis, outros eram mais ríspidos. E eu via das duas formas funcionando. Então, teve uma vez que eu vi foi um CEO lá dos Estados Unidos, eu acho que foi da Virgin. Ele falou o seguinte, não existe jeito certo de fazer. Se deu certo, esse jeito serve. Então, existem várias formas de fazer a mesma coisa, liderar. Gestão, eu sinto hoje, depois de passar por muitos métodos de gestão, eu vejo a mesma coisa. Eu, às vezes, discuto com um concorrente ou com alguém que está fazendo alguma coisa parecida. Ele fez acontecer. Eu tentei coisas que ele tentou e não consegui, não deu certo. E eu tentei coisas que ele não tentou e que deram certo. E, da mesma forma, a gente chegou no mesmo lugar. Então, pra gente, é interessante como fazer dar certo não quer dizer que só tem um jeito, né? Podem ter diversas formas, mas eu concordo. A gente tem que encontrar o nosso jeito de fazer aquilo ali dar certo. E muitas vezes o oposto, né? Você vê o cara que é extremamente técnico, que deu certo, e o cara que é muito intuitivo, que dá certo. Totalmente. Então, é o que você falou, acho que é um aprendizado de que a gente talvez vai aprender mais do que ensinar. Então, quando a gente está numa situação ou de recomendação, ou né, mesmo no debate, eu acho que tem um lado importante da gente saber ouvir, a gente saber... Se colocar como aprendiz, né? Exatamente. Ter essa humildade, né? De falar assim, olha, eu acho que eu tenho meu jeito, eu tenho meu ponto de vista, mas tem uma forma diferente que talvez até possa ser melhor do que a minha. Então, deixa eu escutar para depois falar e eventualmente colocar algum contraponto que possa agregar, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto. Acho que tem estilos, tem formas de fazer, tem capacidade, acho que do ponto de vista de gestão de equipe, acho que todos eles sempre tiveram uma liderança muito forte. Então, por algum aspecto... Em geral, pelo aspecto de conhecimento ou pela maneira de tomada de decisão, que também é um tema interessante, né? As pessoas precisam dos líderes, né? Então, é um tema interessante para a gente se observar do ponto de vista do por que a gente precisa tanto de um líder, né? Que eu acho que esse é o questionamento que eu coloquei lá quando a gente ia para uma reunião de falar assim, bom, pera um pouquinho, talvez tenha, né? Eu também posso agregar, né? Também é possível colocar alguma coisa na mesa. Você achava que todos eles tinham uma personalidade bem forte? Sim, eu acho que eles tinham personalidades marcantes, alguns deles, muita determinação, eu acho que isso era um ponto bastante comum, e muito foco, objetividade, né, na tomada de decisão, e todos eles escutavam. Acho que isso também é uma coisa interessante. Legal. Boa parte do que vinha dessas pessoas com quem eu trabalhei, muita escuta e algum direcionamento a partir... Alguns deles, né, para contar um pouco do que eu tive a sorte, né, de poder observar, em reuniões, às vezes, ou de conselho, ou reuniões de comissão executiva, às vezes até tinha uma sequência. Algumas empresas você percebia que tinha uma ordem em que as pessoas falavam, e a partir dos comentários, essa pessoa se posicionava no final com algum tipo de decisão. Ou até mesmo direcionando a decisão a partir dos comentários, né? Mas com muita escuta. Adorei isso que você falou. Só para complementar, eu mesmo lá na Lever Pro, eu canso de falar, pessoal, vamos aprender, vamos escutar. Novos diretores, o pessoal que chega lá novo, calma, escuta bastante, aprende. Eu sei que você tem muita experiência, mas fica aqui 1 mês, 2 meses entendendo como funciona tudo, para você ir com força total. Se coloca no lugar de aprendiz. E eu acho, o mais legal é o seguinte, eu vejo que, foi muito bom o que você falou aqui agora, eu vejo pessoas de alto nível
escutando mais do que todo mundo. Isso é impressionante, né? Porque quem escuta aprende, quem só fala não tem como aprender, porque vocês não param de falar. Então, eu vejo muita gente, fica a dica, pessoal. Eu vejo muita gente justificando. E muita gente, e geralmente quem justifica e dá desculpa de tudo, não quer escutar, meu jeito é o certo. Geralmente ela não ganha, sabe o que é o legal? Repertório de gestão, repertório de liderança. Porque não é uma forma, são várias. E se você tem um repertório, você costuma chegar em cargos mais altos, né? Olha que legal. E ontem, Alisson, foi até interessante. Eu fui convidado para um café da manhã, que era uma discussão de conselheiros, né? Um ambiente para falar sobre como criar valor em conselho de administração. Pô, que legal. E um ambiente que tinham basicamente conselheiros, acionistas, né? E uma das pessoas fez um comentário que eu achei bastante interessante, né? Da importância do contraponto, né? De você poder... porque o conselho funciona como órgão colegiado, então você tem sempre a tendência de... A decisão ela vai ser conjunta, né? Não é necessariamente por votação. E aí surgiu o debate, né? Então, e aí vem um pouco da minha leitura. Eu acho que o que eu também vi nesses líderes, né, para pegar um pouco dessa discussão de ontem, é que todos eles escutavam e tentavam encontrar o caminho do consenso no final, mas em algum momento do debate com a divergência de ideias. Então, acho que a riqueza de você poder provocar e de você poder escutar aquele que discorda de você, que não é comum, e não é... Em algumas situações você percebe que tem empresas que eu trabalhei, ou que eu participei de conselho, ou que eu tive em algum tipo de atividade, que você percebe um movimento contrário. Se tem alguém discordando, a tendência é de abafar, dizer assim, pô, como é que alguém pode discordar, né? E o caminho, eu acho que o caminho mais saudável, né? O inverso é escutar, com certeza. É a escuta e ouvir a diferença, né? Ouvir exatamente aquilo que você não sabia, aquilo que você não concorda, e aí a partir do debate você tentar chegar num processo de consenso, ou às vezes, se não é possível consenso, chegar na divergência e avançar com, vamos olhar de novo, né? Vamos ter um pouco mais de tempo para ver, ou alguma informação adicional, eventualmente um pouco de reflexão. Meu pai sempre diz isso, né? Dorme uma noite que, de uma certa maneira, refletir. Teu subconsciente ou teu inconsciente vai te ajudar a trabalhar um tema que é difícil, né? Então, eu acho que esse tempo também com a não resposta, que essa é outra coisa que eu aprendi. Muitas companhias têm uma demanda de resolver os problemas como se fosse uma eficiência para a solução de problema. E isso, às vezes, é ruim. Então, de você também tomar o tempo do problema, o tempo que o problema precisa para ser equacionado, para ter reflexão, trazer o contraponto, trazer a divergência e, a partir daí, chegar num processo decisório. Olha que interessante. Eu costumo muito dizer que esse ponto de atenção, de escutar, ele é imprescindível. E nem sempre eu concordo também, né? Hoje eu sou CEO e, assim, muitas vezes eu não concordo. Mas eu falo assim, olha, não concordei, mas eu vou pensar sobre o que você falou, tá bom? Por enquanto, e olha, nesse momento também eu acho que não é legal você ser autoritário, né? Olha, eu ainda vou preferir dessa forma, por causa disso, disso, disso. Não é só jogar um banho de água fria quando alguém chega com uma contraposição, uma ideia. Olha, ainda não, mas deixa eu analisar, a gente volta a falar daqui a alguns dias. Eu já chego com essa postura, porque eu não quero jogar ninguém para baixo, eu quero... Mas olha, essa parte da sua ideia foi boa, vamos testar isso aqui? Então, essa troca não é o que você falou, não é todo mundo que fala, não é toda corporação que tem esse tipo de liderança. Mas eu acho que é a que cresce mais, porque, poxa, duas cabeças pensam melhor do que uma. Isso é um fato, né? Não, e se você pensa na estrutura de poder, né, você pode ter uma estrutura de poder mais autoritária, onde você tem alguém que define. Isso acontece às vezes com empresas familiares ou empresas que têm alguém que está há muito tempo tocando, que fez coisas que deram muito certo. Mas tem um risco aí, né? Porque você está nas mãos, tem até um pensamento, assim, as pessoas buscam, né, sempre alguém que represente a segurança para elas, que vão resolver todos os problemas de uma maneira meio milagrosa e tal. Não existe isso, né? Exatamente, tem um perigo aí, né? Às vezes você consegue ter alguém que consegue te guiar, que vai trazer para o caminho, mas tem que ter o contraponto. As pessoas têm que... A divergência e o trabalho de debate, ele é muito importante. Acho que tirar o consenso, evitar o efeito de manada. Porque né, os indivíduos têm essa tendência também. Ninguém quer ir contra o que o grupo diz, né? Todo mundo quer ser querido, todo mundo quer ser amado, todo mundo quer ser bem visto. Só os doidos que vão contra, né? Só os doidos que vão contra. Tipo eu sou essa pessoa. Mas é bom.
Isso é uma qualidade. Não é todo mundo que consegue, né? Que tem a coragem de poder estar diferente, né? De colocar a melancia e falar, eu sou diferente aqui. Eu digo que, quando eu falei assim, vou fundar a Lever Pro, muita gente, você é doido, vai perder a vida toda, vai ganhar dinheiro nenhum, vai ficar quebrado pro resto da vida. Mas, posso falar uma coisa interessante? Eu sou movido exatamente por isso. Eu sou uma pessoa, eu sou muito ético, muito correto, mas eu sou movido. Quando alguém duvida de mim, eu tenho uma energia triplicada. Eu vou provar que ele está errado. Eu sou assim, sabe? Então, essa é uma característica que eu vi, né, de alguns CEOs, né, que tem esse perfil. De falar assim, ó, se você me desafia... Deixa comigo. Deixa comigo que eu vou fazer, né? Que eu acho que essa coisa da resiliência ou da energia para poder fazer, que é um... Mas sempre importante ouvir, né? Para você ver também se tentar provar teu ponto, em que medida que esse negócio pode estar certo ou não, né? A humildade é a coisa mais importante de todas. Tô falando isso tudo, mas a humildade, com certeza, é a melhor... Não, mas o teu ponto é de dizer a característica de querer ir em frente, né? De ter energia para mostrar... E, eventualmente, se não tá certo, você... porque às vezes pode parecer que a gente tá querendo atropelar todo mundo e não é isso, né? Mas é escutar junto com essa energia. E, assim, quando falo isso comigo, eu nunca discutia. Eu só ficava calado. Deixa comigo aqui. Internamente, eu vou lá, deixa comigo. Mas essa é a característica da empresa que funciona, que tem o debate, né? Porque se as pessoas concordam, porque eu poderia dizer assim, ó, não é assim. Você baixa a cabeça e... Então, essa tua energia para fazer o teu ponto, é isso que é importante. Na McKinsey, a gente dizia isso, que era o obligation to dissent, né? Que é uma forma de você tem que se expor, tem que colocar o teu ponto de vista e não pode não dizer, né? Por qualquer questão que seja. Então, você é obrigado a colocar teu ponto de vista e colocar ele para debate. Olha que legal, a gente ouviu muito sobre comportamento de liderança com uma pessoa que primeiro é um grande líder e já ouviu e trabalhou com muitos outros grandes líderes, né? Legal. Meu amigo, outra pergunta que eu acho que é interessante, não está aqui do roteiro, mas vou perguntar a ela. Guilherme, como que foi? É porque assim, eu sei que tem muita gente que quando ouve uma pessoa com muita experiência, uma pessoa que chegou muito longe, que realmente teve uma experiência tão bacana, que teve essas oportunidades, as pessoas gostam de saber como que foi essa jornada, assim, como profissional. Poxa, no início foi bem difícil mesmo, depois ficou mais difícil ainda. Qual que foi o momento em que você começou a falar assim, nossa, minha vida agora começou a melhorar muito? Esse tipo de experiência pessoal mesmo, assim, conectada ali com essa evolução enorme que você teve profissional. Eu acho que eu sempre tive uma coisa parecida com você, dessa energia de querer fazer, né? Então, desde o início, acho que desde a época de faculdade, de colégio, de ter talvez até uma autocobrança, né? Por resultado, por conseguir ter desempenho. Então, sempre foi um desafio e um desafio divertido, não era um desafio sofrido. Então, muita dedicação. Eu acho que a minha carreira, se tiver uma marca, que eu vejo isso com muitas outras pessoas também, né? De você ter a dedicação de horas, de ter o empenho, de colocar a tua energia, Você nunca contou hora para trabalhar, né? Não. Né? E isso também é outra coisa que eu aprendi com meu pai, né? Ele dizia assim, para você fazer o que você gosta, goste do que você faz, né? Então esse é um aprendizado incrível, de falar assim, pô, é verdade, né? Se eu gostar do que eu faço, e você não vai fazer qualquer coisa, porque a gente tem as preferências, tem a vocação, tem um pouco das habilidades que a gente vai desenvolvendo. A vida vai mostrando também, né? Às vezes você não escolhe o caminho... Eu não escolhi também. Eu fui escolhido pelo que apareceu na minha frente. Que é um pouco do movimento da yoga, né? Da flexibilidade. É você ter, de uma certa... É o bambu, né? Você tá lá firme, mas o vento balança, você consegue mudar de lado, você consegue fazer uma adaptação, que é diferente pra gente ter o comparativo do concreto, né? Que você tá lá rígido, né? Tem gente que é mais rígido. Então, eu acho que essa é outra coisa que eu fiz também, que foi essa tentativa dessa dança da yoga, do movimento do equilíbrio, de... Se flexibilizar. De botar um pé num barco, depois experimentar uma coisa diferente, que tem um pouco da curiosidade. Então, acho que também a curiosidade me ajudou muito no movimento de busca. Teve algum momento que foi difícil ali, que você falou, nossa, eu tô passando um aperto aqui? Tem momentos complicados. Eu acho que tem situações de dúvidas, de escolhas, que sempre são complicadas. Para quem estiver escutando que está em período de carreira, e hoje, como estou no INSPER, né, eu faço atividades na graduação também,
É o tempo inteiro o pessoal te perguntando isso, né? Tem muito contato com jovens, que é maravilhoso, né? E aí as perguntas são muito sobre a carreira. O que eu faço agora, né? Para onde que eu vou? Olha, tem essa oferta de emprego. Então, vários dos alunos que eu cruzei, porque eu tenho um programa da graduação que eu faço que chama Resolução de Eficaz de Problemas, REP. Então, no REP a gente faz uma espécie de um projeto de consultoria numa companhia real. Então, tem, né, os grandes nomes de empresas do Brasil, bancos, empresas de bebida, varejo, hospitais. Tem uma demanda lá grande. E aí a gente pega um time de 4 alunos, às vezes 5 alunos, e vai resolver um problema efetivo e tem um mentor. Então, meu papel ali é de ajudar. Talvez a coisa que eu mais gosto de fazer. E aquilo cria uma relação, né, com os alunos ao longo do tempo. E alguns ligam. Então, tem alunos de 6 anos atrás, 7 anos atrás, que às vezes tocam o telefone para a gente almoçar. Então, esse momento, eu estou dando exemplo deles, né, porque eu me sinto, quando eu vou conversar com eles, eu lembro dessas fases de que tinha uma oferta, que tinha uma pergunta, pô, mas agora eu fico em consultoria, eu vou para banco, ou eu vou fazer um fundo de private equity, ou eu vou trabalhar numa empresa. Então, são os momentos que eu diria da decisão da perda. Se eu vou fazer um private equity, essa é uma escolha muito legal, hein? Quem dera aí, todo mundo. Um dia eu vou chegar nesse ponto, tá? Vou falar assim, vou poder fazer um private equity. Ah, não, mas isso qualquer um pode fazer. É só ter a vontade que dá para fazer. E tem um conhecimento bacana, tem uma estrada bacana, que é o que você construiu também, né? Tem que ter experiência, né, para você poder fazer, mas as pessoas com tempo, né, para poder, que querem, por isso que é importante você pensar um pouco do objetivo mais longe, e aí tentar construir onde é que estão as pontes para chegar lá, né? Então, a construção dessas experiências, foi o que eu tentei buscar. Eu sabia que eu tinha que ter a consultoria, tinha que ter a operação, tinha que ter, né, a gestão como CEO, tinha que passar por uma função de conselho, tem que passar por alguma coisa em banco. Então, isso é inclusive, né, conversando com headhunters, às vezes com gente de recursos humanos para conselho, sempre tem essa recomendação de falar, olha, o profissional do futuro, ele tem que ser mais multifacetado, tem que ser um pouquinho mais flexível para as coisas e adaptável de uma certa maneira. Acho que a adaptabilidade é um tema relevante. A gente está vendo agora as mudanças de inteligência artificial. Tem que aprender, não tem jeito, né? Sistemas de tecnologia. Então, a gente vai ter um deslocamento, né, dos processos tradicionais e dos empregos tradicionais e das funções que a gente estava acostumado a desempenhar. Então, você ter essa capacidade de flexibilização é uma coisa importante. Boa pergunta agora aqui, ó. Sabemos que o Guilhermão é especialista em processo, em finanças, em organização. Então, queria que ele contasse um pouco sobre essa parte da controladoria que ele, com certeza, já estruturou dezenas, centenas aí. Como que funciona? O que você via que era mais importante nessa parte de estruturação, de KPIs, de planejamento, de criação de forecast, de planejamento orçamentário também, né? Tanto estratégico quanto orçamentário. E é tanta coisa, pessoal. Mas acho que ele vai conseguir resumir bacana. Eu acho que assim, Alisson, a primeira coisa é a gente olhar que a gestão de uma empresa, seja na função que você tiver, né? Se você estiver no conselho, estiver como CEO, ou se você for um acionista, né? Que eu tive nessas 3 posições aí, né? Você tem que ter talvez até pelo meu viés financeiro, eu diria que o olhar da empresa precisa ver a empresa como uma geradora de fluxo de caixa. Então, esse é a base, né? A gente diz que cash is king, né? O caixa é o principal. E a gente tem que entender do ponto de vista operacional, isso não é todo mundo que consegue, eu acho que vou chamar de uma arte, ou essa habilidade, ou essa capacidade de conseguir integrar a visão da operação com o financeiro, eu acho que é o que faz uma diferença muito grande. Aí os sistemas de controle, você conseguir fazer ferramentas de BI que tenham flexibilidade para você fazer cortes e cruzamentos que não são necessariamente tão óbvios, né? E que as pessoas não estão olhando. Então, tentar estabelecer relações indiretas entre as coisas e ver como que um pequeno movimento que você possa fazer eventualmente numa mudança eu falei da logística aqui, então vou usar o mesmo exemplo, como é que você faz a roteirização de caminhão, o que isso pode impactar no teu fluxo de caixa. Então, eu acho que pensando no fluxo de caixa como a forma de gerir, e quando eu fui CEO da companhia, a minha preocupação era essa, como é que é o fluxo de caixa, onde é que eu gero, e esse era o meu objetivo. E eu criei o que eu chamo de uma árvore de valor, né, que eu aprendi esse conceito na McKinsey, que é extremamente útil. Eu passo esse conceito no INSPER, toda vez que eu dou aula, eu digo, olha, isso aqui é talvez a coisa
mais mágica, né, que você pode ter num processo. E ele vai passar por uma necessidade de um controle interno financeiro, cruzamento de relatórios, de você conseguir misturar indicadores financeiros com indicadores operacionais, trazer o que a gente pode chamar de indicadores de pessoas, né, que também tem que estar presentes. Porque tem que ter entender sobre o headcount, sobre o turnover. Tem gente que não dá valor, mas é muito importante, né? Você tem que integrar, e aí nessa função, seja para você tocar a companhia como um CEO, seja como conselheiro, né, que você tem que olhar o resultado, se você tem essa leitura e você consegue entender onde é que estão as alavancas-chave de valor da companhia, eu acho que dá uma leitura que é ímpar, né? E quando você evita catástrofe e ao mesmo tempo você consegue trazer desempenho superior. Você consegue ajustar aqueles drivers para ele ter um efeito positivo e você sabe que se você ajustar de forma errada, você vai trazer um efeito negativo. Né? É como um violão, né? Você vai afinar pelas clavelhas ali e você tem o som que é o fluxo de caixa que você quer que saia. Então, são algumas que você vai mexendo e aquilo você consegue controlar. E a segunda coisa é você dar visibilidade, né? Então, os sistemas que permitem fazer isso para a companhia inteira, e muitas vezes a gente cruza com situações em que as empresas têm medo de compartilhar informação internamente, inclusive, né? Por tema de vazamento de informação, por algum competidor poder saber. E eu sempre brinco, né? Falo, olha, não avisa o Bradesco que o Itaú vai ler o jornal amanhã, né? Porque eles vão publicar o balanço. Ou ao contrário, olha, o Itaú, é bom você não saber que o pessoal do Bradesco vai comprar a Folha amanhã, né? Então, né? Porque um vai ver o número do outro. Então, é lógico. Não é só, é óbvio que tem números que você não vai querer compartilhar, mas o malefício de não compartilhar, eu acho que ele é muito maior do que, né? Você tenta travar os sistemas de confidencialidade, né, que dá para fazer também. Mas é importante compartilhar isso com as equipes, compartilhar com os gestores e com as pessoas da operação. Algumas empresas que eu participei de processos ou de turnaround ou de criação de sistemas de gestão, eles tinham isso estampado nas linhas de produção. Eu lembro de um produtor no setor de siderurgia, né, que ele tinha lá, numa das linhas de produção de aço, a equipe conseguia ver, eu brinco, né, o impacto que um parafuso tinha no fluxo de caixa no final do mês. Né? Então, quando você passa esse conceito para a companhia, você também multiplica a capacidade de entendimento. Então, ter o sistema para poder fazer isso... Você multiplica o engajamento, né? Eu acho importantíssimo esse compartilhamento. E hoje a gente tem um contexto de mercado onde o LGPD, cuidado com os dados, é imprescindível. Então, por exemplo, Leverpro, poxa, a gente realmente tem dados que jamais podem vazar, né? Então, assim, a gente tem que confiar nas pessoas, mas óbvio que a gente tem que trazer uma governança para o controle dos dados. Então, a gente tem treinamentos constantes, a gente bloqueia tudo que é possível para não sair de dentro da empresa, né? A gente realmente tem um roteiro, né? Tem o roteiro da ISO 27001, que inclusive é uma que a gente está terminando de tirar agora, que legal. Mas é tanta norma, mas aquilo ali te deixa mais tranquilo. Mas eu concordo totalmente. É impossível a pessoa até comemorar com você ali um time comercial, se ele não sabe quanto que você está faturando, quanto que você cresceu em relação ao ano anterior. Isso é uma comemoração que tem um efeito até cultural dentro da empresa. Esse compartilhamento de informação. Gente, eu já vi um CEO falando, corta, contabilidade não pode ver mais a DRE e o balanço. Eu falei, vai trabalhar como então? Como é que pode? Difícil, né? Não, vai só contabilizar. Não, gente, não tem como trabalhar. Como é que ele vai conferir? Então, eu já ouvi até coisas absurdas desse tipo. E aí, você vai ter os níveis, né? Então, você vai ter o conselho que vai ver alguns indicadores e que tem que mergulhar em outros, né? Em alguns momentos, o bom conselheiro vai olhar onde é que esse negócio desdobra. O CEO tem um indicador, o diretor comercial, depois o gerente, por aí vai. É uma árvore de desdobramento de indicadores, né? Mas isso é o mais legal. Exatamente. E ele tem que estar ligando, né? Eu acho que é um pouco da tua pergunta. O controle financeiro e o controle operacional. E isso vai desdobrar para o orçamento, você vai ter no momento de fazer projeções futuras, então, mesmo para a estratégia, né? Porque você vai ter que tomar decisão de direcionamento para a companhia, que acho que é uma maneira de pensar na estratégia, como é que você organiza os recursos, né? Para poder gerar valor superior no tempo. Você tem que entender onde é que esse negócio impacta do ponto de vista operacional, para você poder fazer. O orçamento é isso, no fundo ele dá uma direção
como é que você organiza os recursos para poder chegar naquele objetivo final. É um reflexo do seu planejamento estratégico em números, né? E tomar o cuidado também com o orçamento, né? Que a gente sabe que ele é um direcionador, mas ele não pode ser um limitador. Então, Por isso que eu gosto muito de falar o seguinte, o orçamento ele é muito bom, mas assim, ele começa a se tornar uma visão já que ela já começa a ser velha no próximo mês. Então, uma das práticas boas para planejamento orçamentário é fazer o rolling forecast, que você ou o forecast, o rolling é porque você faz sempre 12, você tem um período contínuo na frente. Mas o forecast, que é a revisão do orçamento, eu pessoalmente, principalmente quando são empresas muito inovadoras, empresas que têm alta volatilidade de caixa, de ideias, de produtos, é tudo muito novo o tempo inteiro. Não tem como você se basear num orçamento, porque tudo vai mudar, entendeu? É um direcionamento, mas é muito importante. Quanto mais volátil é o seu negócio, mais vezes você tem que fazer a revisão. Eu, por exemplo, como uma empresa que cresce muito, às vezes o crescimento vem de uma avalanche que eu nem esperava. E às vezes a gente tem que correr, para fazer um ajuste, por exemplo, operacional, né? E se eu não tomar exatamente o que você falou, se eu levar aquilo ali como escrito na pedra, eu estou ferrado mesmo, porque não vai funcionar e meus clientes vão começar a ficar chateados, eu não vou conseguir atender bem o mercado. Então, assim, o orçamento, nós, pelo menos de empresas que crescem, startups, empresa com produtos inovadores, revise todo mês e olhe principalmente no caixa, porque quando tem essa volatilidade, você pode cair na pegadinha de faltar caixa, assim, rapidinho, principalmente quando você tem investimento externo e queima muito caixa. E, Alisson, tem um tema relevante que você falou da revisão, porque na posição de conselheiro você vai... Eu, como executivo, eu sabia disso também, porque eu fazia um movimento ao contrário, né? Mas você enxerga claramente que o orçamento é feito para bater meta. E aí, óbvio, a meta tem a tradução em remuneração, né? Então, saber olhar... como orçamento em geral, tem um movimento do W que a gente fala, né? Que tem uma diretriz do conselho, você manda para o management, ele prepara, rebate, volta, vai. Às vezes é mais de um W, tem mais de um vai e vem. Tem um W e tem o top-down e bottom-up também. E aí você... Exato. Porque, na verdade, não existe esse negócio de bottom-up. Porque se for bottom-up dos times e depois chegar até o conselho e mandar revisar, ele vai voltar e aí aí é exatamente o W que você está falando aí agora. E a mesma coisa, se ele descer inteiro e não der certo e pedir uma revisão superior, ele vai fazer um W também. O W é o top-down com algumas revisões, né? Exatamente. E aí a importância de você ter a flexibilidade, ainda que o orçamento seja um organizador de recursos, né? Ele não pode ser rígido, porque em geral, se ele bate a meta, é porque ele fica uma profecia concretizante, né? Então você cria um orçamento para bater. E aí você tem condições de mercado que mudam, que podem fazer com que o orçamento fique mais difícil ou mais fácil. E aí você tem que ter a flexibilidade também na companhia para poder ajustar recursos, né? Naturalmente que vai ter sempre a discussão, mas se o cara não bater orçamento, não tem direito a ter remuneração, tem empresas mais rígidas para isso. Mas, eventualmente, numa situação de declínio de mercado, em que o orçamento não é batido, mas você percebe o esforço do grupo, talvez valha a pena, né, como conselho de administração, você fazer alguma remuneração, porque aquilo tem um significado. E a comparação com o mercado, né, não é só também olhar a situação, vamos dizer, de você sozinho, mas olha, a gente, comparativamente aos competidores, tivemos um desempenho melhor. Então, nesse declínio, a gente saiu na frente. Então, nesse caso, você pode compensar. E aí tirar essa amarra, porque se você deixa o orçamento muito amarrado, você perde a oportunidade, né? Porque você pode, inclusive, puxar para cima, né? E o management vai falar, olha, a gente bateu a meta, tá tranquilo, né? Isso é horrível, né? Você bateu a meta e aí? Tá cheio de oportunidade, você não vai fazer nada? E não faz nada, porque... geralmente não faz nada, né? Porque às vezes... algumas companhias ajustam, porque você vai ter... Se você bate acima da meta, você tem algo adicional, tem outras que não tem isso. 130% super meta, tem muito essa cultura mesmo. Mas, assim, para te colocar, eu acho que o controle financeiro, né, em todas as dimensões, eu sempre considero como muito importante. Ele vai ser um suporte, tem que ter a visão estratégica, mas é a maneira de você conseguir medir o resultado. Então, eu só colocaria junto com esse financeiro, esse aspecto operacional que eu comentei. Muito legal, a conexão dos dois é imprescindível. Muito boa uma pergunta. Falei muito boa várias vezes, tá, gente? A gente sabe que o Guilherme ele tem habilidades, assim, ímpares, no ponto de gerar valor
para empresas. O que você pode contar, assim, que são técnicas? Conta um pouco sobre como gerar esse valor para grandes corporações ou corporações também que estão começando. Acho que é uma coisa que muita gente quer saber aqui agora, né? Como gerar valor para sua empresa? Legal. Eu acho que é uma pergunta difícil, né, para responder, Demais. mas para dizer um pouco de uma maneira mais geral, né, as coisas que a gente deveria olhar. Primeiro, entender o modelo de negócio, entender a indústria que você está atuando, né, e saber onde é que estão como é que funciona a rentabilidade do setor, para você poder saber como é que você faz melhor. Tem um artigo, um texto, um livro, na verdade, da McKinsey, que é The Hockey Stick Strategy, que é muito interessante, que ele vai contar um pouco das empresas que conseguem gerar valor superior à média do mercado, que tipo de ações, né, ou de medidas eles tomaram para conseguir chegar lá. E eles vão chegar no número, talvez, de uma listinha lá de 10, um pouquinho mais, talvez, de coisas para fazer. A gente depois pode até comentar algumas, né? Mas eu acho que entendendo o ambiente competitivo, né, você olhar, quando você olha para dentro, é você olhar nas duas dimensões clássicas, que é o que você consegue gerar de receita e o que você consegue do ponto de vista de custo. Então, as duas alavancas que vão te levar na rentabilidade. E a rentabilidade, né, se você faz a conversão para fluxo de caixa, que tem a ver com o ciclo de pagamento, recebimento, com Sim. capital de giro e estoques, e seja lá o que for, você consegue depois derivar para o fluxo de caixa, que, como eu falei, é a variável principal. Então, a criação de valor está nesse fluxo de caixa que é gerado. Então, entender essa árvore, né, que a gente vai falar um pouquinho agora, onde é que estão os principais pontos que geram valor, é o passo número 1. Então, você entender isso daí. A segunda, do ponto de vista estratégico, e aí a gente vai um pouco mais na linha da estratégia, você pensar que você pode ter 2 ou 3 tipos de estratégia, porque a terceira, eu diria que é uma mistura das duas, né? Teria mais tipos, mas vamos pegar nessas clássicas. Uma que é a de diferenciação de valor. Então, esse é um outro ponto muito importante que as empresas acabam deixando de olhar, que é o que o cliente está disposto a pagar, ou que tipo de valor você consegue entregar, e o que isso pode ser traduzido em termos de preço, né? E aí, a hora que você deduz do teu custo, de entregar o custo de servir, você tem a tua possibilidade de geração de caixa. Então, essa compreensão, que eu diria que vem do entendimento do que é o desejo do cliente, né? A gente pode pensar isso quando é um consumidor, ou mesmo o B2B, a gente não pode nunca esquecer que quem toca uma companhia sempre é uma pessoa. Então, tem um lado emocional por trás, tem um aspecto psicológico, tem temas, né, que estão passando na cabeça dessa pessoa para tomar a decisão. E a decisão, com o tempo, também a gente vai aprendendo, ela é muito pouco racional. Ainda que a gente queira, né, traduzir em números, de trazer metodologias, as decisões, elas são absolutamente misturadas, uma mistura do que é a racionalidade com temas que às vezes são até inconscientes, né, para quem tá decidindo. Mas entender esse valor que você consegue capturar e ver como é que você entrega o valor. Então, esse é um ponto de criação de valor, talvez o que gere mais valor, né, que é você mexer do ponto de vista das vendas. Você tem um exemplo de uma consultoria que você deu, que vocês fizeram uma alteração ali no valor e o negócio, uma alteração em algum driver, em alguma alavanca que gerou um valor absurdo ali? Tenho. Eu posso contar, esse é um caso muito bacana, que era teoricamente uma commodity no setor de energia. E a gente foi estudar para compreender, né, do perfil. A gente olhou tanto para o pessoa física, que era um produto por ser energia, tinha pessoa física e tinha o B2B, né? E a gente fez a pesquisa. Teve uma de biscoito também, que eu posso comentar depois, mas essa para falar do produto da energia, em que a gente foi entender que tipo de valor o cliente atribuía ao produto. Então, através de uma técnica de pesquisa chamada Conjoint Analysis, que na época era um tema bastante, acho que ainda hoje, né? É uma técnica interessante que ela faz uma... Vamos anotar aí, viu? Como é que chama? Conjoint Analysis, né? Conjoint Analysis. Que é uma técnica de pesquisa que ela tenta, a partir da pesquisa, que é uma pesquisa quantitativa, você atribuir valor aos atributos de compra. Então, você consegue quase que decupar o produto em atributos e você consegue precificar o quanto cada cliente pagaria por cada atributo. Então, nesse caso, você tinha lá, eu receber esse produto em casa, ou eu ir buscar, qual a diferença de preço que eu estou disposto a pagar? E a gente descobriu que tinha uma diferença ali. Se a gente conseguisse colocar um serviço melhor de entrega e a gente melhorasse a qualidade da entrega, a gente aumentava o preço de maneira absurda, bastante superior ao que a gente tinha de precificação na época, né? E depois, do ponto de vista da comunicação. Então, como é que a gente posicionava o produto? Que tipo de atributos, no caso era segurança, tinha uma série de temas ali,
e a gente conseguiu fazer com que essas variáveis fossem melhoradas não só na comunicação, mas no próprio produto. Então, a gente fez um ajuste da oferta, que a gente pode chamar que é uma mistura, né, de produto, entrega, comunicação e posicionamento em relação a competidores, porque você faz essa análise não só do produto absoluto, mas você faz ele relativo à competição também, e a partir daí você consegue fazer uma captura de valor. Nesse caso, a gente multiplicou o valor da companhia por mais de 10 vezes, né? O resultado foi muito grande. Do ponto de vista de B2B, uma análise também parecida, em que a gente olhava preço pago por tipo de oferta entregue, e ali a gente conseguiu fazer uma precificação diferente. A gente repetiu esse estudo em banco, então, tanto para definição de pacotes de serviços, né, que também teve impacto grande, e teve no caso de bens, de produtos alimentícios, né, que eu estava comentando. Então, ali a gente conseguiu entender que o cliente não era a dona de casa da classe AB de 30 anos, era um consumidor que comprava produtos de indulgência ou produtos de saúde e a ocasião de consumo, né? Isso variava bastante, inclusive a base de comparação de produtos que ele tinha para comprar, e a gente conseguia precificar de uma maneira diferente. Então, a gente saía da categoria e migrava para uma categoria diferente, com uma precificação superior. Pô, então, que maneiro falar assim, mas até... Não, é bem legal, porque você está mexendo em geral no que a gente chama da variável preço, né? A outra ferramenta de criação de valor que a gente não pode deixar de olhar é custo. Então, você pode ser competitivo em custo. Tem empresas, inclusive, que têm essa estratégia como estratégia definida. Eu sou o menor custo. Ela é uma estratégia que pode funcionar, em geral, em setores como mineração, que aí você tem custo de extração de minério de mina, é mais óbvio. Mas é uma estratégia que eu, em geral, comento que ela é mais replicável, ela é mais imitável, né? Porque... Ela não é... Entendi. Aí várias pessoas fazendo a mesma estratégia, geralmente dificulta a efetividade daquele processo. Porque a redução de custo, você pode, depois de um tempo, é o que a gente fala, você pode imitar aquilo, né? Às vezes é uma máquina, às vezes é um processo, nem sempre, porque você pode ter uma patente, pode ser que tenha a própria estrutura, o modelo de negócio da companhia, pode ser a forma de ter um custo menor. Então, canais de atendimento, o modelo de remuneração de canal. Então, você tem várias coisas que você pode mudar na tua estratégia, no teu modelo de negócio, que pode ser um diferencial de custo que não é imitável, não é facilmente imitável. Às vezes, processo interno decisório, a própria cultura da companhia, que a gente fala pouco, né? Você vê que eu falei muito de financeiro aqui, mas pessoas são a peça fundamental, né? A gente tem que ter um olho... Quando a gente fala também de criação de valor, eu acho que tem até um caso que... Não vou lembrar agora quem é a pessoa que falou isso, mas é um dos grandes CEOs de corporações mundiais, que ele também dizia assim, para você fazer uma boa estratégia e ter uma companhia que gera muito valor, é muito fácil. Você enche uma Kombi com gente boa, tá feita a estratégia. Eles vão descobrir. A GE tinha essa estratégia, né, de criar valor em negócios a partir de bons gestores. E eles iam resolver tanto o negócio que você vai atuar e como é que você faz o melhor retorno, a melhor criação de valor. Mas, do ponto de vista, só para fazer o sumário, né, e juntar as duas partes, então você tem a geração de valor pela receita ou pelo valor percebido do cliente e no aspecto de custos. E só para falar mais uma para provocar o pessoal... Manda bala. A inovação, né, que é uma estratégia de criar alguma hoje coisa não tem como mais, né? É o que a gente faz aqui o tempo inteiro, né? Que é você criar um produto que não existia, portanto você, né, criou valor. Que loucura, né? Mas eu acho que essa tendência hoje, o mundo evoluiu muito nos últimos 50 anos em relação a possibilidades de tecnologia. Teve a evolução da computação, né? Primeiro teve a evolução de hardware, depois teve a evolução do software, das linguagens. Hoje ficou muito fácil desenvolver ferramentas, desenvolver metodologias e testar e colocar todos esses métodos que, gente, a ciência ela evoluiu muito, foi na Segunda Guerra Mundial. A matemática, essas coisas todas já são antigas. Mas agora que a gente está utilizando, porque agora que a gente tem ferramentas que processam essas metodologias de forma eficiente. Olha que legal, né? Não, para te contar, eu consegui fazer programa em Python sem saber programar em Python usando o ChatGPT, né? Então, a partir de uma provocação do meu irmão, né? Que é um físico espetacular. E ele me ensinou como fazer isso no PC, inclusive tem lá, né? Como é que você roda e tal. E você consegue programar... Que loucura.
né, ele faz a linha de código para você e você começa, inclusive, a aprender o código quando você começa a ler, né? Eu já falei para todo mundo, time de desenvolvimento da Lever Pro, obrigatório utilizar o ChatGPT. Mas erra. Gente, a dica de ouro aqui sobre o ChatGPT inteligência artificial, ele não vai acertar tudo, pode ficar tranquilo. Mas se você pegar seus pequenos problemas, até o que você sabe fazer, pede para ele fazer. Às vezes você gasta 10 minutos, ele gasta 30 segundos. Então, quando você começa a massificar tudo que você faz com inteligência artificial, você tem um assessor do seu lado que você ganha a sua produtividade aí, pode colocar 300% pelo menos, tá? Eu já ganhei, né? Eu acho que é um tema quase que obrigatório, né? A gente usar essas novas ferramentas e experimentar e, inclusive, identificar onde é que estão os problemas, né? Eu tenho até comparado algumas, né? Na medida do que eu consigo. Todas, é maravilhoso. Você percebe que tem diferença grande. Ontem teve um evento no INSPER de EdTechs, né, as tecnologias de empresas de educação, e tinha lá uma das pessoas da mesa, que eu achei muito interessante o comentário, um rapaz muito jovem, programador, diz assim, olha, a gente hoje eu vejo, né, o pessoal usando o ChatGPT, ou a inteligência artificial, como muita gente usa o Google. Ele falou assim, vocês sabem usar o Google direito mesmo, a busca? Porque todo mundo usa mal. E ele deu exemplo de como as pessoas usam mal o Google, né? Olha, você pode fazer buscas de AND, OR, NAND, NOR. Então, tem um monte de né, ferramenta quase lógica. Ninguém usa isso. É menos de 0,01%. E a pergunta dele foi o seguinte, algum de vocês já foi ler um manual do Google? Parecia uma piada aquilo, né? Então, ninguém apertou o help ali, né? Para ver quais são. Né? E pouca gente usa. E o comentário dele, né? Para provocar todo mundo também, é a gente saber usar a inteligência artificial e as ferramentas que ela pode trazer com crítica, né? Acho que ela, como você comentou, ela é um suporte. Mas entender como é que a gente pode evoluir os processos para que ela seja um suporte. Eu acho que ela não vai ser um substituto, né? Não, ela é um auxiliar, né? Um agente que está ali do seu lado o tempo inteiro. E para complementar isso que você falou, acho que a gente também sabe que você é um especialista em fusões, aquisições e M&A. Então, nesse final aqui do nosso podcast, eu queria que você contasse sobre a sua experiência com isso e complementando, como que você acha que a inteligência artificial e as novas tecnologias vão te auxiliar nesse processo que você já conhece há um longo tempo, já fez várias vezes. O que você acha que ele vai ajudar a gente? Conta um pouco pra gente aí. Eu vou começar por essa porque eu fiz esse teste, né? Eu tentei usar um analista, porque tem lá ferramentas que oferecem. Olha, você contrata um analista por $200 por mês, e ele vai fazer análises financeiras e tal. Naturalmente essas coisas mudam com o tempo, então a minha experiência não é de hoje, não é dessa semana, então pode ser que essa semana melhorou, talvez tenha alguns meses. Melhora o tempo inteiro. O tempo inteiro melhor, mas a minha experiência foi muito ruim. Eu coloquei relatórios financeiros de companhias para comparar e tentar identificar onde é que estavam diferenças de desempenho no resultado, e a resposta veio muito superficial. Mas como que você fez? Você só perguntou, desce e desce? Não, era uma das... Eu não vou lembrar agora qual que eu usei, mas você colocava os relatórios, né, os PDFs, então, em tese, ele estava olhando os PDFs, ele ia... Ele lia e depois comparava. Porque isso é outra coisa para a gente observar também. Algumas dessas ferramentas, elas estão restritas ao ambiente, né, aquilo que você colocou no ambiente. Ela vai usar, naturalmente, conhecimento fora, então sempre tem o receio da confidencialidade, que a gente não sabe até que ponto qual que é a fonte, né? E como é que ele está exportando o teu dado, né? Porque em algum lugar ele está processando isso, né? Ontem teve essa discussão também. A gente vai ter, muito provavelmente, uma migração para o processamento remoto. Que a quantidade de informações que a gente tem transitando em rede, a gente vê pelo consumo de energia. Eu estava no conselho de uma empresa de energia. O consumo de equipamentos elétricos e a mudança de redes e expansão de geração, melhoria da ponta, né, para o consumo, ela é assustadora no Brasil e no mundo. E uma das explicações, ainda que tenha um relatório de um dos bancos mostrando lá o percentual do consumo que a inteligência artificial vai aumentar, ele não é... O Google querendo fazer aí, ó, usina nuclear. Exatamente, vai ter que ter os complementos, né? Então, vai ter um momento em que essa tecnologia migra de novo para uso remoto, que acho que não vai ter como transitar tanta informação e a gente vai ter que usar os processadores locais de novo. Já está começando essa tendência, né? Os aparelhos celulares já começam a ter mais capacidade e tal. Mas, então, isso para te dizer da experiência de uso da inteligência artificial para análise, né, com um método analítico. Eu escuto, às vezes, gente de setor financeiro dizendo, olha, eu vi um lugar que, por inteligência artificial, o cara faz o valuation automático. Eu não acredito nisso, eu acho que ele... Não acredito.
Eu já usei muita ferramenta de Bloomberg, agora não vou lembrar, uma outra que fazia, inclusive, você pediu valuation, ela montava para você, mas sempre precisa de ajuste, tem muito julgamento, né, no processo de valuation. Então, acho que aí, acho que ajuda, não dá para dizer que não tenha para pesquisa. Ele pode fazer uma prévia, utilizar alguns métodos, apresentar para a gente algumas estimativas ali, para a gente utilizar como... Eu já usei para planejamento estratégico, acho que tem respostas interessantes, né, para você ter um ponto de partida, para você tentar evoluir em cima, com crítica. Então, acho que tem muita coisa que está ajudando. Do ponto de vista do M&A, né, que você a tua pergunta um pouco da experiência e algumas mensagens sobre o M&A, eu acho que a primeira coisa é não fazer M&A por M&A. A gente escuta muito, e eu, quando via o pessoal de banco, né, e acho que é assim, né, porque tem um estímulo por remuneração, ou nas boutiques, tem uma tendência de falar, olha, eu tenho que fazer o deal, né, a minha obrigação é fazer o deal. Inclusive com comentários que eu considero até absurdos, né, diante do próprio mercado, que diz assim, mas todo mundo sabe que o meu interesse é fazer o deal. Como eu vim, talvez, de uma cultura McKinsey, em que a gente tinha a obrigação de criar valor para o cliente, né, a gente até brincava que a gente estava depois, né, então tinha lá o cliente, a McKinsey, depois a gente, na ordem de escala de prioridade, eu acho que você tem que colocar o cliente na frente. Então, a transação é boa, porque o cara da assessoria financeira, seja banco, boutique, né, a função que for, como ele tem a remuneração, e isso a gente precisa entender no mercado financeiro, né, que tem os interesses, eles pautam as decisões. Então, não tem a decisão isenta, o mercado IPO, coisa, né, quando a gente fala de abertura de capital, tem uma situação muito parecida com essa. Mas é você olhar a transação que realmente faz sentido. Então, se alguém está comprando, vai conseguir integrar, do ponto de vista estratégico, faz sentido. Eu escuto, tanto nas posições de conselho, como muitas, às vezes, conversas, né, de gente querendo fazer transação, às vezes a pessoa liga lá e fala assim, olha, será que vocês aí no conselho não teriam interesse em olhar uma companhia? Porque a gente acha que como o cara tem, para dar um exemplo aqui, não vou nem pegar um exemplo real, mas para criar um fictício, tem lá uma cadeia do frio com a cadeia... Né, então, tem um produto que você já tem a cadeia do frio para distribuição, seja lá qual produto que é refrigerado, e a gente também tem um aqui, de repente a gente bota no mesmo caminhão. Olha o valor que você pode gerar, né? E esquece que na hora que você vai fazer isso tem uma série de implicações. O varejo vai ter uma reação que não necessariamente é que você consegue colocar o produto, muda, inverte, né? Ele vai dizer assim, agora que você tem mais de um produto, eu reduzo o teu espaço em gôndola. Porque quando alguém vai fazer um M&A e não fazer um M&A por fazer, supostamente ele quer gerar um valor, não é simplesmente adicionar o valor daquela empresa, ele quer gerar valor em cima do valor, às vezes estratégico, de time, de tecnologia, de know-how que tem naquela empresa. Isso que é o mais bacana. Isso às vezes paga o M&A em 10 vezes, 100 vezes. Exatamente. Né? E esse é o olhar, Alisson. Você tem que olhar para isso. Onde é que você criou? Onde é que agregou? O que você faz que efetivamente a estratégia combinada, ou, né, para a tua estratégia, aquele ativo, permite a criação de valor. Muitas das transações que eu vi e muitos dos agentes de M&A fazem porque tem os FIIs, né? Então, várias operações acabam dando errado. Então, tem situações também do management, que a gente não pode esquecer, a gente falou do budget, às vezes está lá, olha, eu tenho que aumentar vendas. Um jeito de aumentar vendas é fazer uma compra, né? Ele vai fazer aquisição, bate a meta, consegue trazer e depois o resultado futuro vem com um sentido inverso, né? Porque não conseguiu integrar, porque tem problema, às vezes tem problema de CAD, que não foi avaliado. Então, tem uma série de temas que acabam ficando de lado. Então, eu diria que o M&A é muito legal, né? Fazer M&A... Você só não pode cair na pegadinha de fazer o M&A de forma errada, né? Ele é muito útil para a estratégia, ele é muito complementar, né, ao processo de crescimento orgânico. Então, você tem as alternativas. Ou, eventualmente, o contrário, você tirar um pedaço da companhia. Eu estava comentando dos temas de criação de valor da McKinsey. Uma das coisas é você conseguir se desfazer de ativos e fazer o crescimento orgânico através de operações ou inorgânico, desculpa, o crescimento inorgânico, né, usando as operações de M&A, no limite do teu tamanho para conseguir viabilizar um crescimento superior à média da indústria. Então ele tem que ser usado, acho que ele é uma ferramenta super importante. Tem um tema que a gente não pode esquecer, que uma regra meio geral, que naturalmente não é para ser aplicada para tudo, mas para a gente usar como um caso que é mais comum, você comprar é melhor do que você construir. Nossa Senhora, com certeza. Eu até estava comentando com o grande Guilherme aqui, que antes, gente, crescer rápido, organicamente, com muita velocidade, é muito difícil.
Você tem que construir tudo, é processo, é contratação, gente, é know-how, é tecnologia, você tem que encaixar tudo onde não tem nada. Às vezes você está num tamanho e tudo que você já construiu que está lindo não vai funcionar quando você triplicar de tamanho. Isso é uma coisa que eu vivi muitas vezes. Então, é o que nem você falou, a parte inorgânica, é óbvio que o M&A ele tem suas dificuldades para fazer aquilo ali acontecer de forma super bacana e super saudável, né? A integração, que é uma coisa que você gosta de falar muito, né? Já vi de você, é uma coisa imprescindível, mas deu certo, poxa, você se multiplicou de forma muito mais fácil do que você ter que construir aquilo ali tudo do zero, né? O que vai te levar, às vezes, a fazer a construção é quando você não tem o ativo. Eu já passei por essa situação, da gente buscar targets, né? Então, você acha os targets, aí você vai, tenta fazer a negociação, e o valor da companhia, pedido na venda, o processo de negociação não chega num bom termo, e às vezes você tem uma demanda de expansão por um tema de capacidade de produção, ou por velocidade de mercado, então, um novo produto que você vai lançar, e aí não tem jeito, você vai fazer o processo orgânico, né? Vamos dizer assim, você vai usar o greenfield, de qualquer jeito, né? que é fazer a construção. Mas a aquisição, ela tem que ser uma ferramenta, então, para te colocar do tema do M&A, ela tem que ser uma ferramenta presente na agenda, ela, inclusive, para quem é acionista ou quem está na função de conselho, não esquecer que todo dia você acorda comprando e vendendo, então as empresas deveriam estar constantemente à venda e constantemente comprando, como reflexão. Então, que volta no tema que a gente falou de controles, né? Que é a capacidade de criação de valor. Então, uma forma de você estar atento para o valor que você pode criar é saber quanto você pode estar valendo. Então, a gestão pelo valor, que a gente chama, né? Que tem essa leitura, ela é muito útil para as companhias, né? E aquele tema super importante, a gente ouve muito essa questão de M&A, mas tem um assuntozinho no meio dele ali que é interessantíssimo, que é como você observar e criar uma governança de uma gestão de uma empresa familiar e que isso seja saudável ali, tanto por questões de continuidade da empresa, quanto por questões de fazer um M&A saudável. Acho que o tema de governança, a gente falou um pouquinho, né, no começo, de como é que você estrutura. Eu acho que é fundamental separar os papéis, né? Você tem sempre o papel do acionista, o papel do conselho e o papel do gestor, né? As empresas familiares, às vezes, misturam os papéis e a gente pode dizer, isso não é tão saudável, mas não vamos esquecer que as empresas familiares, vários estudos mostram, né, são as mais longevas e as que conseguem ter uma criação de valor no tempo superior. Legal. Então, curiosidade boa essa. Que a gente falou no começo aqui hoje, né, da gente aprender, né? Então, eu falei assim, olha, na minha época, na minha geração lá atrás, na época de GV, né, a gente ouvia muito, a gente vai criar os administradores profissionais que vão ter que pegar as empresas familiares e substituir. Que eu acho um discurso errado, né? Ele é um discurso, primeiro, vazio e depois ele não tem aderência à realidade, né? As grandes empresas mundiais, elas têm origem familiar e as famílias continuam de alguma maneira no controle e mantêm um pouco da cultura, da maneira de fazer. Então a gente tem que ter um respeito, né? Essa forma né, essa estrutura ou essa propriedade de capital. Muitas vezes a companhia, que é um corporation, Warren Buffett fala um pouco sobre isso, né, como é que é essa governança nessas empresas, ou empresas que são tocadas só por executivos, elas têm situações também tem algumas disfunções muito importantes, né, para a gente olhar. Mas voltando para a governança, é importante estabelecer esses papéis e ver como é que existem as interfaces, como é que eles se relacionam, qual é a responsabilidade de cada um. E eu acho que sempre o alinhamento, que é uma coisa que a gente se perde, porque aí tem o excesso disso, né, Alisson? Porque muitas vezes eu, em conselhos que eu participo, a discussão do que eu chamo do ritual da governança acaba tomando mais importância do que o papel da criação de valor. Então a gente se perde, né? Porque fica assim, mas isso aqui eu não posso falar porque isso aqui eu estou entrando no management. E o tema é, mas peraí, isso aqui cria valor para a companhia. Então deixa eu ver como eu falo com o management, como é que eu participo, né? E como é que eu posso agregar valor, seja conselho, seja acionista, que, como eu comentei, na família às vezes se mistura, mas não inviabilizar a beleza, né, ou a vantagem competitiva que uma empresa familiar pode ter por um processo de governança que seja muito restritivo, que tenha muita regra. Maravilhoso. Grande Guilherme, para a gente finalizar, uma pergunta. Esse exemplo foi muito legal, tá? Muito legal sobre essa questão de
gestão familiar. Eu nunca tinha ouvido isso, tá? Mas você tem toda a razão. Óbvio que todas as empresas vieram em algum momento de uma, uma família que quis empreender, né? Isso aí é óbvio. Final. 3 dicas, 3 pontos mais importantes para fazer um M&A excelente. Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa é ter a visão estratégica do porquê que você está fazendo. É você entender aonde que encaixa o M&A, né? Então, você ter percorrido... Primeiro, entender o teu planejamento estratégico, a tua visão estratégica. Às vezes ele é mais formal, ele é mais informal. A gente aprende com isso também, né? Não é... Muita companhia, às vezes, não tem um planejamento estratégico e tem estratégias espetaculares, né? Você tem família, como comentamos lá, vários líderes empresariais familiares, né? Que conseguiram fazer companhias gigantes com uma técnica menos sofisticada, se a gente quiser, do MBA ou da regrinha de como fazer um planejamento. Ele criou um método dele lá e fez acontecer, e fez dar certo. Então, a primeira comum, coisa, né? Exatamente, e saber a estratégia. Aí falar, olha, dessa estratégia que eu desenhei, o M&A encaixa de que maneira? Então, se você sabe aonde está o M&A, eu acho que ele já começa bem, né? Porque você vê que ele tem um papel. Você já testou as empresas do mercado, quem são os targets, você já pensou o que é um greenfield, você já fez o teu time to market, se você for fazer uma construção de uma fábrica ou de um negócio novo, ou lançar um negócio novo. Então, você tem clareza do porquê fazer aquisição. A segunda coisa, eu diria que é você entender o ativo. E aí fazer um bom processo de diligência, né? Então, primeiro, estratégia. Segundo, entender o ativo bem profundamente, fazendo uma diligência bem detalhada. Bem detalhada. E você montar a planilha de valuation, naturalmente, que é o reflexo ou a consolidação das informações que você vai trazer, mas entender onde é que está o posicionamento estratégico, saber onde é que estão os custos, ver onde é que estão as oportunidades, o que você pode ou não pode fazer. Assim também como os passivos escondidos. Perfeito. Principalmente, a gente não sabe o quanto que tem ali escondido para você pagar, às vezes, de processo trabalhista que vai acontecer daqui a um tempo, né? Exatamente, são os passivos declarados de balanço e o que a gente chama de passivos ocultos, né? Que no processo de diligência você vai ter práticas eventualmente feitas pela companhia que não estão ou o tema tributário, o tema trabalhista, o tema ambiental, de compliance, tem várias coisas, né? Então você conseguir levantar, precificar e isso você vai tentar colocar no teu modelo depois para poder fazer o teu processo de negociação. Na primeira fase e na segunda fase, eu diria que tem um tema aqui para pensar na integração. Quando a gente diz, né, de você entender a tua estratégia, entender o ativo, você saber como é que essas coisas se encaixam e que tipo de medida, que é o post-merger integration que a gente fala, como é que você integra isso. E eventualmente, às vezes, não é integração. Você tem casos aí em que você mantém as companhias separadas que o valor está justamente em não ter operação conjunta. E eu diria que o terceiro é você fazer o processo de avaliação e a negociação para você conseguir chegar num preço e pagar um preço que faça sentido do ponto de vista do retorno. Aqui, por que eu coloco como terceiro ponto? Né? Porque muitas empresas se perdem aí. Ainda que saibam qual é o valor, no processo de negociação não conseguem colocar isso em prática. Então, você paga mais caro e aí o teu retorno, eventualmente, né, se você volta no ciclo do começo lá da estratégia, de falar, puxa, mas então por esse preço, melhor seria fazer, ainda que eu perca mais tempo, é mais difícil, tem o tema de licenças, de construção de fábrica e tal. Isso aqui me colocou numa situação de não retorno. Então, eu acho que tem esse aspecto da negociação para conseguir chegar no preço. Então, são os 3 pontos. E nesses 2 primeiros da estratégia, né, de conhecer o ativo, você entender como é que se faz a integração. Pô, ótimas dicas. Quer saber mais? Agora tem que aprender com o Guilhermão lá no INSPER, que o curso dele lá é absurdo. Seguinte, pessoal, chegamos ao fim da nossa terceira edição aqui do Lever Talks e foi sensacional, pô. Eu tive uma overdose de conhecimento aqui com o professor. Aprendi, é legal, né? Porque a gente senta, escuta e não para de aprender. Então, queria te agradecer, Guilhermão, pela oportunidade de estar aqui com a gente, pelo seu tempo. E vamos embora. Ó, todo mundo seguindo o Guilhermão lá, vendo o conteúdo dele também, né? Que é uma pessoa que tem um material principalmente didático, uma questão formal. Gente, ele é extremamente metódico, ele é uma pessoa... Não estou falando que ele é metódico, não. Mas ele tem muita metodologia que ele ensina. Gente, é uma obra de arte o que esse cara, Guilhermão, ensina.
Tá? Então, só agradecendo, finalizando. Quer dar um tchau aí, Guilhermão? Então, te agradecer, foi um prazer enorme, né? Eu nunca tinha feito um podcast, então minha Falou primeira melhor que muita gente aí, viu? Então, muito legal a gente poder ter essa interação aqui. Estou à disposição para a gente conversar mais e vamos em frente. E deixar o pessoal motivado aí para, tanto na parte financeira, eu acho que talvez uma mensagem para todos é fazer com gosto, né? Um pouco daquela coisa de que se a gente faz o que a gente gosta e se a gente gosta do que a gente faz, a gente vai ter muito mais realização e, ao mesmo tempo, desempenho, né? Então, satisfação pessoal e resultado profissional. Então é isso conectado, aí. Né? Então, e equilíbrio. Então, muita energia para todo mundo aí nessa direção. Valeu, pessoal!